A identidade ela pode ser definida como um conjunto de características que vai distinguir quem nós somos, né? E somos individuais. Isso é bem importante frisar. Nós estamos vivendo em uma era de cópia, né? Isso. As pessoas estão perdendo essa identidade, essa autenticidade. Ser quem você é parece que está virando cafona, né? Como alguns jovens dizem. Então, eles precisam de um referencial, né? As redes sociais têm influenciado muito nesse processo de identidade. Os jovens hoje buscam, né, blogueiros, enfim, outras pessoas para se espelharem, pois estão com certa dificuldade de encontrarem a sua identidade. Alguns teóricos da psicologia, né, da psicanálise, Freud, ele defendia, por exemplo, que a identidade, a personalidade se formava apenas na infância. Depois de alguns estudos, surgiram outros teóricos, né, como Erik Erikson, que ele era psicanalista também, e ele começou a perceber que na adolescência era o período que começava a identidade, né, e também as crises de identidade, que teremos a oportunidade de falar mais um pouquinho sobre isso. Então, a infância é um período em que se forma, né, começa a formação dessa identidade, mas na adolescência existem alguns estudos que defendem isso, que é o período crítico, entre 12 e 18 anos, né? Aí os adolescentes começam a se perguntar, né, o que eu sou, quem eu serei no futuro, como será a minha convivência com as pessoas que estão ao meu redor. E aí vem alguns conflitos, né? Vem os conflitos. É uma fase bem calma, serena e tranquila. Só que não. Só que não. Então começa aí esse processo, né? Então eu acho que a identidade ela é formada a partir disso. Então é importante deixar frisado que faz parte das suas características individuais e aquilo que vai nos distinguir enquanto pessoa. Isso seria a identidade. Muito bem. Sim, senhor. E eu poderia fazer menção, não é? Porque às vezes, quando se trata da questão da identidade, pelo menos a gente poderia refletir, evangelista Samek, sobre 3 situações importantes, que principalmente acontecem na fase dos jovens, né, da juventude. E seria a ideia, por exemplo, o que é que as pessoas querem que eu seja? Eu acho que existe essa questão Sim. da pressão, não é? Cobrança, Isso, né? a cobrança. Então, eu vou ser, o que vai me definir é exatamente aquilo que as pessoas querem que eu seja. E eu, enquanto pensava a respeito disso, eu me lembrei daquela passagem bíblica, né? Quando Davi se propôs a ir enfrentar o gigante Golias. Sim. Quando ele se coloca diante de Saul, não é? Dizendo que está disponível, Saul quer colocar a sua armadura nele, ou seja, fazendo com que ele, naquele momento, vamos dizer assim, assumisse a identidade de Saul. Quando ele usa a comparação, dizendo que nunca tinha utilizado tal coisa e para ele não seria adequado. Ele entende que ele não pode ser aquilo que Saul quer que ele seja naquele momento. Sim. Eu acho que é interessante fazer essa pontuação. Uma outra situação importante é exatamente o que eu quero que eu seja, que eu acho que também é uma dificuldade também. Porque há pessoas que dizem assim, olha, eu não vou ser nada do que as pessoas querem que eu seja. Eu não vou seguir o que é que o meu pai quer que eu seja para mim, ou seja, quer que eu seja, nem minha mãe ou qualquer outra pessoa, ou a mesma liderança da igreja. Mas eu vou ser aquilo que me der na cabeça para ser. Eu acho que também isso é um pouco perigoso, porque aí a pessoa pode enveredar, né? Não é? Por um caminho difícil, que nossa irmã Juliana vai nos ajudar nesse sentido aqui, com certeza, e enveredar por um caminho difícil. Mas eu penso que, como cristãos que somos, precisamos saber o que é que Deus quer que nós sejamos. Eu acho que a gente precisa entrar por esse caminho, porque a Bíblia vai mostrar Deus se preocupando com a questão da identificação dos seus servos, daqueles que foram criados por Ele. E a gente vê Deus sempre se preocupando com isso, tanto no Antigo como também no Novo Testamento. Por exemplo, me permite dizer, quando Pedro chegou diante de Jesus, isso está em João capítulo 1, não é? O próprio Jesus disse para ele o seguinte, olha, você é chamado de Simão, filho de Jonas, mas a partir de agora tu serás Cefas. Veja que Jesus está trazendo a identidade, ou seja, aquilo que ele quer que Pedro seja a partir de então. Então, esse encontro com Jesus faz com que realmente a gente encontre a verdadeira identidade. Eu penso que isso é interessante também ser feito menção.